Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos bancar os detetives de engenharia. A nossa missão: resolver um mistério daqueles. O caso da peça que, do nada, simplesmente quebrou. Nós vamos seguir as pistas, sabe? Desde a cena do crime, passando pelo laboratório, até a gente desvendar a real origem do problema. Então, bora que a investigação começa agora. Imagina só, um sistema de engrenagens, uma verdadeira sinfonia de movimento preciso, tudo projetado para funcionar sem falhas por milhares e milhares de horas. Parece tudo perfeito, não é? Até que, de repente, silêncio. A máquina para. O que aconteceu aqui não foi um simples contratempo, foi um mistério que precisa, e vai ser, desvendado. E aqui está a pergunta central de toda a nossa investigação. A resposta, olha, não é tão simples quanto algo quebrou. Para entender de verdade e o mais importante, para evitar que aconteça de novo, a gente precisa ir muito mais fundo. E tudo começa pela linguagem que usamos para descrever o problema. Pois é, todo bom detetive sabe que a precisão da linguagem é fundamental. E na engenharia não é nem um pouco diferente. Antes da gente poder analisar as provas, precisamos dominar o vocabulário exato da manutenção. No nosso dia a dia, a gente acaba usando essas palavras quase como sinónimos, né? Mas para um engenheiro, cada uma delas descreve uma etapa bem distinta de um problema. A norma brasileira, a NBR 5462, por exemplo, ajuda a definir essas pistas cruciais. Confundir esses termos é como, confundir a arma do crime com a causa da morte. Não dá. O primeiro termo é defeito. Pensa nele como a primeira pista, aquela coisa muitas vezes sutil. É uma imperfeição, um desviozinho do projeto original. O equipamento ainda está funcionando, mas talvez com menos eficiência ou fazendo um barulho estranho, sabe? Ele ainda não parou, mas alguma coisa já não está 100%. Aí vem a falha. Esse é o momento do crime, digamos assim. É o evento específico, o instante em que a peça ou o equipamento deixa de cumprir o que deveria fazer. Aquele defeito que existia evoluiu e, pronto, resultou na parada. A falha é a ação. E, finalmente, a pane. Se a falha é o evento, a pane é a consequência. É o estado em que o equipamento fica depois da falha. A máquina está lá, parada, inoperante. É a cena do crime que a equipa de manutenção encontra quando chega. Agora, olha só que legal essa analogia para a gente nunca mais esquecer a diferença. Pensa num relógio. Se ele está sempre atrasando um pouquinho, ele tem um defeito. Ele ainda funciona, né? Mas não direito. Agora, o momento exato em que a bateria dele acaba, isso é a falha. E depois? Bom, depois o relógio está lá, parado, sem fazer nada. Esse estado dele, isso é a pane. Viu só? Defeito, falha e pane. 3 conceitos, um processo bem definido. Ok, com a linguagem correta na ponta da língua, nossa investigação avança para o laboratório. Agora é hora de olhar mais de perto, bem mais de perto, para encontrar a verdadeira causa da falha. Vamos usar uma espécie de microscópio forense para analisar o metal. Essa técnica poderosa se chama metalografia. É basicamente o estudo da estrutura interna, microscópica, de um metal. Ao analisar a organização dos grãos, as inclusões e outras características que são invisíveis a olho nu, os detetives de materiais conseguem descobrir a história completa da peça, como ela foi feita, como foi usada e, o mais importante de tudo, porquê ela falhou. E a preparação da prova é um processo super meticuloso. Primeiro, uma pequena amostra da peça quebrada é cortada, depois ela é embutida em resina quase como um fóssil em âmbar para poder ser manuseada. Aí vem o lixamento e o polimento até a superfície ficar um espelho perfeito. E por fim, um ataque químico que revela a estrutura secreta do metal, prontinha para ser examinado no microscópio. Essa citação resume tudo, né? O que acontece lá no mundo invisível dos cristais de metal determina diretamente como a peça vai se comportar aqui no nosso mundo, no mundo macroscópico. A metalografia é exatamente a ponte entre esses dois mundos, e é aqui que a gente encontra a nossa pista decisiva. Então, a nossa análise microscópica revelou a arma do crime, um defeito na estrutura do material. Mas a investigação não para por aqui, não. Agora a gente precisa descobrir como essa arma foi parar na cena do crime. Temos que voltar no tempo, lá para o momento da criação da peça. A pista aponta, sem dúvida, para um defeito de fabricação.
A falha não foi por mau uso nem por desgaste, mas por algo que deu errado durante a produção. A pergunta então muda. Como é que uma peça que foi projetada para ser perfeita acaba sendo fabricada com uma imperfeição fatal? A resposta está num conceito que é a base da engenharia: a tolerância dimensional. No papel, um engenheiro pode desenhar uma peça com uma medida exata, perfeita, mas no mundo real, fabricar algo com perfeição absoluta é impossível. A tolerância é essa margem de erro aceitável, aquela pequena variação que é permitida para que a peça ainda seja considerada boa. Para ficar bem claro, vamos para um exemplo prático. Imagina que o projeto, aquele ideal no papel, pede um eixo com 30,000 milímetros de diâmetro, exato. Só que na realidade da fabricação, qualquer medida entre 29,996 e 30,009 milímetros está valendo. Essa diferença minúscula de 13 micrômetros, que é mais fino que um fio de cabelo, é a tal da tolerância. Se a peça sair dessa janelinha, aí sim temos um defeito. Então, o ponto crucial é esse. A engenharia de excelência não é sobre atingir a perfeição, porque isso é impossível. É sobre entender, prever e controlar as imperfeições de uma forma inteligente, garantindo que elas fiquem sempre dentro dos limites seguros definidos pelas tolerâncias. A nossa investigação está quase no fim. A gente já aprendeu a linguagem, encontrou a pista microscópica e entendeu o princípio por trás do defeito. Agora vem a parte mais importante: como usar todo esse conhecimento para garantir que esse crime não se repita. E a chave para a prevenção está bem aqui. A capacidade de fabricar uma peça dentro de tolerâncias super rigorosas não é mágica, não. Depende totalmente do método de fabricação que se escolhe. Processos diferentes entregam níveis diferentes de precisão. Por exemplo, a fundição em areia. É um método antigo, super rápido e económico. O metal líquido é derramado num molde feito de areia compactada. Funciona muito bem para várias coisas, mas a precisão é limitada. As tolerâncias são mais largas e o acabamento da superfície fica bem mais áspero. Agora, vamos comparar com a fundição sob pressão. Aqui, o metal líquido é injetado com alta pressão num molde de aço de altíssima precisão. O resultado? Peças com formas complexas, um acabamento de superfície excelente e, o mais importante, a capacidade de atender a tolerâncias muito, mas muito mais apertadas. A escolha do processo certo é a diferença entre uma peça confiável e uma falha só esperando para acontecer. Então, o que a gente aprendeu resolvendo o caso da peça quebrada? Bom, primeiro, que a linguagem precisa é o ponto de partida de qualquer diagnóstico. Segundo, que ferramentas como a metalografia nos deixam encontrar a causa raiz escondida lá na microestrutura. Terceiro, que a engenharia é a arte de gerenciar a imperfeição através das tolerâncias. E por fim, que a confiabilidade de um produto nasce da escolha certa do processo de fabricação. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Da próxima vez que alguém entrar num carro, usar um eletrodoméstico ou simplesmente olhar para os objetos à sua volta, vale a pena pensar quanta ciência, quanta análise forense e quanto controlo de imperfeições estão ali, trabalhando nos bastidores só para garantir que tudo funcione como deveria. A resposta, como a gente viu, é muita coisa.